Transparência e controle social nas contratações públicas. É muito importante a gente trabalhar com controle social aqui também. Então, vamos desenvolvendo aqui e para a gente ir trocando ideia, né, sobre o Contrata Mais Brasil, que está aí muito interessante para a gente poder utilizá-lo. Então, primeira coisa ali, ó, cadastro, acesso e uso da plataforma. Cadastro e habilitação de órgãos públicos. Primeira coisa, nós vimos lá, né, nós já até vimos lá naquele... como é que fala? Teve uma... Nós vimos ali num passo a passo, né? Teve um passo a passo ali, que nós vimos como que os órgãos se cadastram. Mas, primeira coisa, verificar se o órgão já aderiu ao SIASG, que é o Sistema Integrado de Administração e Serviços Gerais, né? Para que a gente possa ter acesso à plataforma Contrata Mais Brasil. Então, todos os órgãos e entidades públicas podem se inscrever gratuitamente, né, e utilizar essa plataforma. Nós vamos publicar uma oportunidade, né, quando que publica uma oportunidade, informar o serviço que precisa aí, que a necessidade, né, o interesse público envolvido. E a gente sabe, né, que essas oportunidades vêm do princípio maior da administração pública, né, que é a supremacia do interesse público sobre o privado. Por isso que a gente trabalha aí com a impessoalidade na administração pública. Inclusive, até a ministra Carmen Lúcia, do Supremo, estava falando sobre que um dos princípios mais complicados, e que é o princípio da administração pública, o LIMP, né, que a gente sabe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, a impessoalidade está aí, né, dentro dos princípios da administração pública. E é aquela questão que a gente não pode... Nós temos o poder discricionário, poder de decidir sobre questões, mas muitas vezes aqui na licitação nós temos o princípio, né, vinculado, os atos vinculados, ou seja, a gente tem que cumprir uma legislação. Então, muitas vezes a gente não utiliza, né, a pessoalidade, muitas vezes não, na maioria das vezes a pessoalidade não está presente, porque, às vezes, a discricionariedade dá essa ideia, né, que você pode fazer na sua cabeça, né, aquela conveniência e oportunidade, né, que a discricionariedade nos dá a oportunidade para poder decidir algo. E ela fala que essa impessoalidade é uma das questões mais difíceis de ser implantada mesmo na administração pública. O meu município lá mesmo, o prefeito, ele pintou a cidade na cor do time dele. Verde e branco, verde e branco, azul e branco, que é Cruzeiro lá em Minas. Ele pintou a cidade toda. Então, se o prefeito ele já age com impessoalidade, com pessoalidade, estou até confundindo aqui. Então, imagina as outras coisas. Aí você já vê que essa pessoalidade na licitação é direcionar, né? E acontece muito, na maioria dos lugares, os prefeitos não... É o que eu falo, muitas vezes, quem deveria também fazer cursos, aprender, eram vereadores, prefeitos, porque muitas vezes ele vai te entregar ali um edital e vai falar para você, eu quero que faça desse jeito. Ah, já tem uma empresa aqui, ela que cuida desse contrato aqui, então, toma aqui para você aditivá-lo, então, para você já fazer ali de acordo com a necessidade dele, né? Então, ela fala que é muito difícil, os administradores não entendem muito bem que na administração pública não existe, eu quero que seja dessa forma. Não é? E os prefeitos, eles entendem dessa forma, né? Que tem que ser do jeito deles. Por isso que, na minha opinião, eu acho que o prefeito deveria ter uma formação, né? Para vereador, prefeito, senão a gente fica muito mal administrado, né? De pessoas que não têm ali uma formação, né? O prefeito lá de Moeda, por exemplo, ele é cru mesmo, até onde foi e chegou. Esperto ele é, muito esperto. Mexer com futebol, já é cruzeirense, né? Mexendo com futebol. E aí eu até trabalhei com ele uma época num bar que ele tinha lá na cidade. Eu era muito novo. E aí a gente via ele mexendo com aquele tanto de dinheiro e tal. Aí foi prefeito. Agora, nossa, ele direciona tudo. Rodeio na cidade, né? Direcionando para... Contratou aquela Ana Castela para ir lá, pagou R$700 mil para ela. É danado, né? E aí você vai ver, às vezes, a educação mesmo, tá, né, destroçada ali, né, julgada ali para os escanteio, né, ou seja, não valoriza o que deveria ser valorizado, né. Eles valorizam isso, aquele tal do pão e circo, né, onde a gente gosta das festas, mas eu acho que antes das festas, eu acho que deveria vir outras questões,
né, de recursos, né, de políticas públicas, e deveria ser utilizado dessa outra forma. Minha opinião também. Mas é claro que cada um faz do seu jeito, né, cada um administra do seu jeito e movimenta. Então, a impessoalidade é muito difícil, mas ela deve ser cobrada, ela deve estar presente aí na administração pública, porque pessoalidade não existe. A gente simplesmente ocupa um cargo público. E o cargo público, ele não é nosso, né? A gente pode ser o prefeito pode ser substituído a qualquer momento também, né? Então, publicando a oportunidade, né, receba proposta de fornecedores, os microempreendedores individuais, que são os MEIs até então, interessados enviarão aí seus preços, né, vão cadastrar os preços das propostas deles e, né, para que a gente possa realizar ali, atender ao interesse público naquela necessidade que a gente tem. E a gente vai falando e vai englobando tudo aí, né? E que serve também tanto para as licitações quanto para as contratações diretas também, e principalmente aqui para o Contrata Mais Brasil. Acompanhar as mensagens dos fornecedores. Então, ó, eles podem enviar perguntas pela plataforma, que é, mais uma vez, né, o pedido de esclarecimento. Lá tem muito pedido de esclarecimento lá dos editais, vocês respondem tudo, manda para o órgão de assessoramento jurídico lá, ajuda vocês a responder, impugnar o edital, quando tem impugnação, né? O que a gente quer numa licitação, né, ou numa contratação direta, é que ela aconteça normal. Por isso que eu falo, a licitação não há complicação nela. A gente não tem que imaginar que é um processo complexo demais, porque não é. A licitação, se a gente for verificar mesmo como ela deve ser feita, você tem uma necessidade, né, uma obra, um serviço, uma obra, serviço de engenharia, uma compra, seja do que for, material de informática, material de expediente, e ali você vai e busca esse valor no mercado, faz o planejamento disso tudo e lança o edital. Lançou o edital, aquelas pessoas interessadas, manda as propostas, você julga aquilo ali com julgamento objetivo, claro, muito objetivo mesmo, não precisa de ficar inventando coisas, e homologa a licitação, executa o contrato. O problema é quando há outras interferências, como a gente vê. Porque, na minha opinião, um dos lugares mais complexos de trabalhar é o lugar que vocês trabalham, prefeitura e Câmara. Mais prefeitura, que a Câmara ainda, né, ela faz pouco procedimento licitatório, mas faz. Né? Mas a prefeitura, ela já tem essa coisa do prefeito, essa política, né? É onde que há o gasto mesmo, né? A execução, é o órgão executivo, né? A prefeitura, é o órgão administrativo que faz as coisas acontecerem mesmo. E isso daí é um efeito em cascata no nosso país. Né? Tem uma prefeitura aqui, tem outra cidade, todos vão fazendo muito parecidos. Então, é um dos órgãos bem complexos para trabalhar, mas a gente tem que buscar, né, nessa psicologia. Né? Eu não dei muito conta, não, para ser bem sincero. Trabalhei numa prefeitura 1 ano e não consegui dar continuidade porque eu não consegui encaixar o direito ali. Né? O prefeito, igual eu falei, ele trabalhava lá em cooperativa, ele sabia medir quantidade de leite lá. Ele não sabia muito da administração. E ele não estava querendo fazer da forma que o profissional que ele contratou ia fazer. Né? Aí tem esses impasses, tem essas complicações na administração pública. É difícil, só que a gente tem que tentar trabalhar da melhor forma possível, ter um jogo de cintura muito bom, né, para que você faça isso que vocês falaram, eu falo muito isso, declare aquilo que vocês não concordam, porque vocês não precisam se responsabilizar junto com a autoridade superior ali, né, um secretário, o próprio prefeito mesmo, o diretor de um órgão, o presidente de um órgão, e declara então, né, para que quando vier a responsabilização de algum erro ali, você fala assim, não, eu não coloquei que eu concordo. Eu sou da comissão, eu sou a pregoeira, eu sou a analista, o agente de contratação, né? E não concordo com isso. Eu estou fazendo porque o prefeito quer dessa forma. E aí ele que responda, né, por ele, né, pelos atos dele. Aí você não tem que responder. Declare e nunca aceite
fazer as coisas. Você pode até aceitar, porque ele, senão você arrisca seu trabalho também. Você pode até fazer o que ele quer fazer, mas você coloca a sua declaração lá que você não concorda e assina, porque eles nem vão ficar sabendo, mas você declara. Eu, nos processos, eu dava até parecer. Tanto que eu fazia o planejamento dos processos, julgava os processos, dava parecer, olha, a mesma pessoa fazendo tudo. Eu dava parecer no próprio processo que eu fazia. Olha que loucura. Como é que era antigamente? Pelo amor de Deus. E é muito assim pelo Brasil afora, infelizmente, né? Então, a gente tem que tentar sair fora também dessas... Se a gente é íntegro, né, gosta de trabalhar corretamente, não vai ali estar direcionando os procedimentos, então eu não vou querer fazer também igual o prefeito quer fazer, né? Ou outras pessoas que querem mandar, né? Porque a gente sabe que nos órgãos tem muito isso, né? Tem as hierarquias, e ali... Aí começa a agir incorretamente. Então tem que ficar muito esperto. Acompanhar as mensagens, logicamente, né, para a gente não esquecer de ajudá-los, né? Esse pedido de esclarecimento é muito importante, porque talvez pode ter havido falha aí na fase preparatória, na fase de planejamento, e aí vão vir aí os pedidos de esclarecimento, até para que, quando você esclarece o edital muito bem, ou quando você faz um bom planejamento de uma licitação, aí você não tem tantos problemas depois. O problema é quando você não planeja bem a licitação. Aí ela vai ter muitas impugnações, igual eu fiz aí em Brumadinho, minha cidade é próximo de Brumadinho. Aí participei de uma licitação de ônibus lá, onde estava direcionada, o prefeito já tinha uma empresa laranja que ia tomar conta dos ônibus escolares. Olha para você ver. E aí, fez a licitação, chegaram 8 impugnações. A prefeitura não aceitou nenhuma. E estavam todas corretas. A prefeitura não aceitou nenhuma, porque ele queria direcionar aquela licitação para o amigo dele. E assim, gente, é o país inteiro, infelizmente. Claro que não generalizando. Grande parte do nosso país, essa visão, essa percepção da corrupção, a gente percebe que grande parte do nosso país, nas licitações, há corrupção, né? Há interesses aí, né, desvio de conduta. Por isso que eu estou sempre falando que é muito interessante a gente trabalhar com a licitação, que tem várias formas de trabalhar. Tem a forma, igual tem gente que me chama, me convida, até para órgão de segurança, por exemplo, bombeiro, de um determinado local do país. Um cliente me liga, pede para eu ajudá-lo a fazer a fase preparatória da licitação, que é preparar, organizar e direcionar para a empresa dele. Eu falei assim, dessa forma eu não trabalho. Eu poderia ter ficado rico até então, porque com a propina, ganhando dinheiro, conluios, você ganha até mais dinheiro do que trabalhando. Só que você escolhe, ou trabalha corretamente, ou fica à mercê aí de um dia a Polícia Federal poder bater na sua porta, né? E que pode acontecer. Então, eu sempre falo com o pessoal, trabalha corretamente, como licitante e como servidor público, né, para que... pensa, você está trabalhando e depois você está na sua casa, chega lá, né, ou então, te acordando, ou então Ministério Público, Tribunal de Contas, aí não, né? Até se fosse só eles, né, o negócio que é a Polícia Federal mesmo, né, pega mesmo. E como a nova lei está aí, então isso tem a tendência está só acontecendo, só aumentando, né? Então, escolher a proposta, a melhor proposta no fim do período de publicação, avalie e selecione o fornecedor mais adequado, né? Contrate diretamente, feche a contratação e acompanhe o andamento pela plataforma. A plataforma te dá todos os passo a passos para você ir, né, contratar aquele serviço, principalmente. O cadastro e habilitação de fornecedores, acesse o Gov, né? Até bom, é um pouco repetitivo mesmo, mas é muito importante para que vocês ensinem esse pessoal. Muitas vezes você vai precisar, às vezes, até fazer o cadastro para um fornecedor, no caso, um MEI. Às vezes ele não vai saber. Tem essa oportunidade, você quer contratar o serviço dele, aí você vai falar, então, vem cá, vamos cadastrar então a sua empresa. Você ajuda ele a cadastrar e aproveita e contrata o serviço dele, né? Ajuda muito. Então, acesse a plataforma, para usar a plataforma, o fornecedor precisa entrar na sua conta. Então, primeira coisa, ele vai ter que ter um cadastro lá no Gov, né, com
ou com o certificado digital, ou com o CPF dele, ou seja, o login dele, né? Login e senha. E para ele ter acesso, completar o SICAF ali corretamente e também para poder participar dos procedimentos aí de licitação. Completar o cadastro, ó, informa os dados pessoais, os serviços que você pode oferecer e receber as oportunidades. Logicamente, aqui de acordo com o contrato social dele, aquilo que ele tem, que ele é autorizado a poder trabalhar, a poder vender, né? Cada um tem ali os seus quinais. Acesse a oportunidade, as oportunidades, vai ver ali nas publicações feitas pelos órgãos públicos, né? Que ele já está cadastrado, então os órgãos públicos vão criando as oportunidades e os fornecedores vão se cadastrando nas oportunidades que eles acham que eles podem realizar ali. E se tiver dúvida, você pode fazer perguntas ao órgão público, logicamente. Envie a sua proposta, né, ó, escolha o serviço e informe o valor que cobra pelo trabalho. Né, você vai enviar a sua proposta no sistema lá e colocar o seu preço também, enquanto a oportunidade estiver aberta. Você pode ajustar a sua proposta, logicamente, como em todas as licitações, você pode ajustar a sua proposta até no dia da abertura dela. Então, qualquer um pode fazer isso. Né? Acompanhe o resultado. Ó. Quando o período de proposta terminar, o órgão público escolherá ali a melhor opção entre todas as propostas que recebeu. Então, a gente tem o nosso jeito, né, ali de realizar as propostas, né, de poder escolher aquela proposta mais vantajosa para a administração pública, né, que tem ali qualidade. Né, e, pessoal, uma coisa que eu gosto sempre de deixar, já que a gente fala em questão de proposta, as questões de inexecuibilidade de preços. Não sei se vocês, como que vocês aceitam lá propostas com preços muito baixos? Por exemplo, nós temos aí a nova lei fala que obras e serviços de engenharia até 75%, abaixo de 75%, ela é considerada, já tem indícios de inexecuibilidade. Né? E se for abaixo de 85%, ainda tem que pedir uma garantia, aí tem que pedir a garantia, né? Porque isso é que eu acho legal, por causa do nosso país aí, de muitas obras inacabadas. Pode ter certeza que lá na sua cidade, uma empresa começou a fazer uma obra, um serviço, e parou, e deixou lá. Na minha cidade tem várias. E no Brasil tem diversas. Né? Vários elefantes brancos, né? Várias obras inacabadas, serviços que não completam, né? Produtos e bens que não entregam. Então, isso daí que a gente via nas licitações acontecerem. Né? Além das fraudes, toda essa enrolada. E eu falo que nosso país está do jeito que está em virtude disso, em virtude de não utilizar corretamente a lei de licitações. Seja a 8666 de 93, que, igual você mesma falou, nós tínhamos ali todo um regulamento correto para ser feito, a forma correta, só que os órgãos e os licitantes burlam, né, tentam burlar de alguma forma. Então, a gente tem que tentar, da melhor forma possível, buscar aquele preço exequível. E para outros serviços e compras, não foi considerado pela lei. A lei não trouxe uma porcentagem do valor estimado da contratação. Tem a instrução normativa, 73. Dizem que, para outros serviços e compras, abaixo de 50% é inexequível. Mas eu fico pensando assim, olha se vocês concordam. Eu vou comprar esse televisor aqui. Esse televisor aqui custa R$1.000, né, no mercado. Eu cotei lá na Casas Bahia, ele custa R$1.000. Cotei na Magazine Luiza, custa R$1.050. E eu fui em outro lugar, ele custa lá, né, nas Pernambucanas não existe mais, né? Mas eu fui na Pernambucanas, então, e comprei, está R$950. Eu falo assim, quando você vai fazer uma cotação, para fazer uma estimativa, você tem que fazer uma estimativa com preços muito parecidos, né? Muito próximos um do outro. Senão não é o produto que você está comprando. Né? Então, aí muitas vezes eu vejo licitantes abaixando o preço até lá embaixo, tem uns licitantes que entram abaixando, frustrando o procedimento licitatório. Né? E aí, às vezes, pregoeiros contratando a 50% do preço estimado. Isso é que eu falo, se a gente contrata desse jeito, o problema da gente ter, a possibilidade de nós termos problema na execução contratual é muito grande. Porque se você cotou, ele custa
950 mil reais a 1.050, não tem como você comprar esse produto de 500 reais. Né? Então, eu acho essa instrução, por isso que a instrução normativa é só uma instrução, você não tem que segui-la. Né? Eu, como pregoeiro, se eu cotar um produto, que eu tenho uma média ali de 1.000 de estimativa, eu penso assim, se eu comprar ele abaixo de 750, eu acho que já vai vir um negócio diferente. Então, tem que tomar cuidado com isso. Não aceite licitantes, não aceite licitantes apresentando preços muito abaixo da estimativa. Para mim, não deveria chegar em 50% de jeito nenhum, porque pode ter certeza que você vai ter problema ali na execução contratual. Eles não vão entregar o produto para você, como sempre aconteceu. Já lá no meu município, pregoeiro lá, tinha uma outra pregoeira. Ela fez a compra, acabou de comprar, falou assim, nossa, comprei um monte de material aqui, tudo com preço lá embaixo. Aí chegou, material de limpeza, você já sabe, né? Que eles falam que 3% é produto, o restante é água. Né? Tudo porcaria. E aí imagina, e ainda com os preços lá embaixo ainda. E aí chegou todos os produtos que eu nunca tinha visto na minha frente. Você abriu o papel higiênico assim, estava todo furado. Né? Todo picotado não, né? Todo ruim mesmo, não funciona, não serve para ser usado. Aí você ia olhar ali, material de limpeza, tudo de péssima qualidade, bucha de péssima qualidade. Então, infelizmente, a gente não pode aceitar, vocês não aceitem produtos de péssima qualidade. A minha amiga está quase dormindo ali. Acorda, mulher, toma um café aí. Está com sono, né? Você agora está de óculos, você pode enxergar, agora você está enxergando bem aí. Ó. Aqui. Mas é isso, não aceitem. Tem muitos licitantes que são muito folgados. Muitos licitantes que vão... Por isso que a gente tem que ter autoridade nessa área. Se algum licitante chega lá, não, que você tem que aceitar o meu produto, que é este daqui mesmo, está de acordo com o descrito no edital. Não, você não é obrigado a aceitar um produto de péssima qualidade. Você está trabalhando na prefeitura, você compra o pior café? E aí, você vai dar ao prefeito tomar aqui pior café? Né? Café já está caro. Você compra o pior ainda? Órgão público tem dinheiro, gente. Então tem que comprar coisa boa. Né? Tem que comprar coisa boa, porque a nova lei, ela vem falando aqui, porque a gente está falando também de contratação direta, ela fala que os produtos, quando a gente vai trabalhar com licitação, você tem que evitar o preço inexequível, que é aquele abaixo da estimativa de despesa, evitar superfaturamento, sobrepreço, e isso aí é muito claro. Então, quando você aceita um preço muito baixo, você vai ser responsabilizado por aquilo. Né? Porque senão você vai passar lá depois para o fiscal do contrato, para o gestor do contrato, ele fala assim, nossa, você licitou isso daqui? Como que eu vou tomar esse café? Como que eu vou mandar esse alimento para lá para a escola? Né? Então, a gente tem que analisar essa questão de cuidado com licitantes que abaixa preço até lá embaixo e não aceitem. Desclassifica os licitantes. As propostas deles não são válidas para isso. Né? Então, fique atento às notificações aqui. Tá? Sempre que uma nova oportunidade na sua região surgir para serviços que você oferece, você receberá lá, o fornecedor vai receber um alerta no WhatsApp. Né? Então, ou seja, fica fácil para que ele possa prestar um serviço. E que garante aí, né, que não perca nenhuma chance de trabalho. Legal, então, muitas vezes o licitante, o empresário tem toda uma dificuldade para poder trabalhar, para poder ganhar dinheiro, mas às vezes ele não sabe que ele poderia estar trabalhando aí para um órgão público. Né? Então, carro legal, hein? Dos fornecedores. Muito bom. Aqui, ó, consulta e participação nos processos de contratação. Então, o fornecedor, ele pode conhecer as oportunidades disponíveis no Contrata Brasil sem precisar se inscrever na plataforma, como a gente viu ali. A gente entrou na plataforma sem eu precisar ser um pedreiro, um eletricista, eu posso entrar na plataforma e ver as oportunidades que estão ali. E aí, é até bom que você pode indicar para outras pessoas. Né? Você pode filtrar aqui, né? Ó, dá para filtrar por qual estado que você quer, qual estado que você quer se cadastrar, em qual local. Aí você pode procurar aquilo que mais te interessa. Né? No gov.br, logicamente, Contrata Mais Brasil, vai clicar no banner lá principal na página, onde tem lá o Contrata Mais Brasil, né? E entrar com o Gov. Aí você, logicamente, depois que você viu as oportunidades, opa, eu quero participar dessa aqui de eletricista. Beleza, eu pego, faço login e senha no
no Gov e vou lá e cadastro a minha proposta para participar daquela oportunidade de contratação. E que é muito bom, né? Muito importante aí para qualquer empresário. Aí vai fazer login aí na plataforma Contrata Mais Brasil, lógico, na página inicial, né? Olha lá, minha empresa, né? Minhas empresas, porque às vezes você pode ter mais de uma empresa aí no seu CPF. E aí você vai nas suas empresas, escolhe aquela que você vai participar, né? E ele vai falar aí, ó, né? Não tem nenhuma empresa cadastrada, né? Atualmente você não tem empresa cadastrada, cadastra sua empresa agora, aí você vai cadastrar no Gov e cadastrar no SICAF também as suas certidões negativas, e aí você pode participar tanto aqui das contratações diretas, legal, do credenciamento também, e de outras oportunidades também, né? A gente tem que começar a falar com as pessoas para participar de licitação. Porque na 8666 de 93, poucas pessoas participavam. Você via ali 4, 5 pessoas participando de uma licitação. Agora, você vê 10, 20, 30 pessoas participando de uma licitação. Então, tem muitas pessoas participando, mas ainda falta muito ainda para a gente chegar lá e terem quantidade de pessoas suficiente para participar das licitações. Aí, gente, ó, tem um almoço, tem um docinho, é uma coisa boa. Não dá para reclamar, não dá nada. Tem que aproveitar. Nossa Senhora, até eu. Eu quero, minha amiguinha. Muito obrigado, viu? Gentileza em pessoa, né, gente? Por isso que esses colaboradores aqui são os melhores. Tudo de bom. Com toda certeza. Então, e passando isso aqui mais, porque muitas vezes, igual eu falei para vocês, muitas vezes vocês vão ter que ensinar o fornecedor a se cadastrar, né? Principalmente na Câmara lá, né? Às vezes eles não vão saber fazer. E aí, você auxilia. Vocês têm muita dificuldade? Participar. Copa cozinha, material de expediente, o pessoal não quer participar, porque a gente tem uma demanda muito pequena. Muitas vezes, é engraçado, né? É assim, se você não chama eles para participar, eles reclamam. Se você chama, eles reclamam também. É engraçado, né? E porque tem esse mito, a gente tem que desmistificar essa ideia. Aí você tem que explicar para a gente, nós temos agora uma nova lei de licitações, não é a mesma coisa de antigamente. Tem que convencer as pessoas a participar, por quê? Primeiro, porque a gente precisa desses fornecedores. Eu falava antes, quando eu trabalhava, quando existia a tomada de preço, aí eu ficava assim, pô, não tem ninguém para cadastrar aqui, as pessoas não têm interesse mesmo, não, principalmente em prefeitura. Eles falam que prefeitura é muita burocracia, que licitação é burocracia, que licitação é só corrupção, principalmente em prefeitura, que prefeitura não paga. Então, a gente tem que começar a desmistificar essa ideia, né? Se vocês um dia promover lá no município de vocês, junto com o SEBRAE, por exemplo, vou chegar até na parte do SEBRAE aqui, pedir para reunir as pessoas ali, igual você pode chamar na Câmara lá, você também pode chamar na prefeitura. Chamar essas pessoas, fazer uma reunião, falar, gente, estamos convocando aqui as pessoas que têm uma empresa, que tem um MEI, para que a gente possa instruir vocês, isso é muito legal, instruir vocês como que se cadastra aqui no Contrata Mais Brasil, para vocês oferecerem seus serviços, né? E para que vocês não fiquem falando mal aí depois que a gente não chama as pessoas do município para poder prestar o serviço, ou então, né, vender algum produto. Então, a gente tem que falar, né, que, infelizmente, ainda nós temos essa ideia de prefeitura, ideia de Câmara. Infelizmente, nós não temos uma visão muito boa sobre os órgãos públicos, não. A gente acha que os órgãos públicos são todos ineficientes, que trabalham pouco, que não têm eficiência, que não prestam serviço à comunidade, que recebem muito. É isso que eles falam. Aí, igual você falou, minha cidade pequena também. Ah, já vem lá as meninas que trabalham na prefeitura, tudo metida, nem cumprimenta. É assim, mas não é isso, não tem nada a ver. Né? Se você é um agente público, você se arruma bem, está ali prestando um bom serviço, é porque para garantir o interesse público. Né? Você não está ali para poder ficar tirando onda. Né? Você trabalha lá porque também você tem capacidade para aquilo. Né? É isso que a gente tem que
demonstrar aí para as pessoas. E, né, explicar, desmistificar essa ideia. Né? Hoje, nós temos a lei anticorrupção, e é por culpa da sociedade mesmo, porque, às vezes, que os órgãos estão dessa forma, porque a sociedade não participa. Né? Nós temos aí o controle social, só que, muitas vezes, a sociedade não busca o próprio, para realizar o controle social. Né? Falar ali, eu tenho medo de falar que o serviço do hospital tá ruim, eu tenho medo de falar que o serviço tem um buraco aqui em frente à minha casa, se eu for lá reclamar com o prefeito, ele não vai me favorecer de outra forma. Então, tem esses mitos ainda, esses medos, e que a gente tem que desmistificar isso, que não é dessa forma. Né? Tem órgãos públicos bons, tem prefeituras boas, né, que não fraudam, tem prefeitos bons. Né? Então, a gente tem que mudar essa concepção. Né? Aqui no 7 nós temos, para digitar o CNPJ, já tem cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado. No SICAF, os dados da sua empresa serão automaticamente preenchidos. Então, se ele já tem o cadastro aqui, ao ele entrar aqui no Contrata Mais Brasil e já colocar o CNPJ dele, já vai aparecer todas as informações da empresa. Por isso que a gente tem que sempre instruir dentro da nossa cidade, para quem a gente trabalha. Hoje vocês também estão aprendendo licitação de todas as formas. Você pode também ajudar licitantes a desenvolver o trabalho deles, né? Da consultoria, para um analista de licitação, é uma área que tem crescente desenvolvimento, muito desenvolvimento, porque é agora que a gente está enxergando com essa transparência obrigatória, que a gente entra hoje aí numa plataforma, no portal da transparência, que você vê ali o quanto que gasta. É milhões, né, gente? Vai fazer uma obra, é milhões. Vai fazer uma reformazinha. Tudo que é no órgão público é mais caro que na nossa casa. Tudo é mais caro. É incrível. Porque ele tem dinheiro. Né? Então, por isso que a gente tem que também participar. Por quê? Se a gente não participa, o bolo está lá. Né? Se você não vai e busca a sua fatia, o que eles vão fazer? Pega o bolo inteiro para eles. E aí não adianta a gente reclamar. Muitas pessoas reclamam, mas na hora de ir lá, de participar de um procedimento licitatório, né, de saber como é que foi, por que foi comprado dessa forma, ninguém faz isso. Só que as pessoas tendem a querer reclamar ali do serviço público, mas ninguém procura, né, favorecer, colaborar, participar. Então, eu penso dessa forma também. Atenção, fornecedores. Uma forma importante de comunicação da plataforma é o WhatsApp. Então, todo mundo tem uma internet hoje, né? Eu falo, minha cidade tem 5 mil habitantes, está lá em Minas Gerais, uma rocinha lá, né? Nem é tanto, porque está muito próximo de Belo Horizonte, que está a 50 quilômetros de Belo Horizonte. Mas está num vale. E aí a gente acha que tem internet. Se eu falar assim, gente, hoje você vai para qualquer canto aí com o Waze, né? Com Maps, né? É incrível. Hoje é tem internet para todos os lugares. Então, não tem como reclamar. Hoje, qualquer pessoa, aí, seja mais humilde que for, ela tem um telefonezinho celular. Eles deixam de comer, mas tem um celular. Né? Então, não é desculpa. E depois de feita a inscrição da sua empresa no Contrata Mais Brasil, é hora de detalhar o que ela fornece. Ou seja, qual a sua linha de fornecimento. Aí ele vai ter que ver lá, né, se ele cadastrou lá Se ele cadastrou quando ele foi cadastrar a empresa dele, se ele colocou um KNAI, que ele vai focar naquele KNAI, que ele vai trabalhar, igual eu sempre instruo os fornecedores a focar. Né? Não dá para você ficar trabalhando com tudo. Eu já vi fornecedor ali que tem 2 folhas de contrato social. 2 folhas de contrato social, não, de cartão de CNPJ. Cheia de coisas. Aí você pergunta o que ele vende, não vende nada, porque não focou. Né? E a gente tem que focar. Se eu quero vender... Eu tenho cliente que vende só avental, aqueles aventais que usam dentro de hospital. Só avental. É descartável. E ele vende para o Brasil inteiro. Ou seja, ele foca no produto dele, mas ele sabe tudo do produto dele. Essa é que é a ideia do fornecedor. O fornecedor ele tem que entender como que é o serviço dele. Ele tem que entender como que é o produto dele. Por causa dessa questão, da briga até ali, para você... Porque licitação é estratégia. Licitação, por isso que eu falo que não é o menor preço, é simplesmente critério de julgamento. A gente fala de melhor preço.
Por quê? Porque para a gente tirar essa ideia de ter que contratar somente o menor preço, não, é só o critério de julgamento. Por quê? Se você está em terceiro lugar, hoje eu tenho visto licitação chegando até sétimo, 11º, 12º lugar, então não é o menor preço. Eu estou ali com a minha empresa no décimo lugar e eu não vou abaixar meu preço. Eu vou desclassificar os 9 anteriores fornecedores para que eu ganhe a licitação com o meu preço. Que, ou seja, se ela estiver abaixo da estimativa de despesa, eu não preciso de ir ali negociar com o pregoeiro. Não preciso. Eu não sou obrigado a dar preço menor ainda que a estimativa. Eu não posso ficar acima da estimativa, mas abaixo ou igual à estimativa eu posso ficar. Então não entra nessa ideia de menor preço também. Sabe? Eu tenho que chegar no menor preço. Isso daí vai te dar problema na execução contratual. Compre produtos, mas de acordo com a estimativa de mercado. Porque se você colocou a estimativa de R$1.000, não acha que você vai abaixar menos de 750. Na minha opinião, abaixo de 750 vai ter problema. Eu não contrataria muito abaixo da estimativa de despesa, para que realmente funcione a licitação. Né? E também porque é questão de lógica. Não sei por que pregoeiro vai lá, tem todo um custo, demora, trabalha em cima da cotação, cota, aí faz a mediana, ou então a média de preço, e coloca lá, R$1.000. A média deu 900. Aí abaixa ali até 450. Quem que consegue vender? Essa pessoa que abaixou até 450, ou ela está pirando, ou ela está trabalhando para não ganhar nada. Aí, se ela não ganha nada, e se é um contrato continuado de parcelas que você vai ter que entregar, aí você pode saber, não vai te entregar. Ele vai querer, no primeiro ato, ele vai querer aditivar o contrato dele. Ele já vai querer pedir o reequilíbrio. Só que quem está fazendo isso é empresário que não estuda. Não cabe reequilíbrio econômico-financeiro. Né? Você sabe muito bem, reequilíbrio econômico-financeiro tem as causas dos reequilíbrios. Né? São questões que não estão atinentes ao nosso poder. Né? São questões aí da natureza, guerra, ou seja, qualquer outra situação que não está no nosso controle. Aí você pode pedir fatos imprevistos, né? Ou previstos, ou de situações que você não consegue calcular. Então, tem várias situações, né, que você pode pedir o reequilíbrio econômico-financeiro. Mas não é abaixar o preço até lá embaixo e depois vai começar o contrato, já vai pedindo reequilíbrio econômico-financeiro. Isso dá um problema danado, né? Isso é muito sério. Então, não aceite isso quando vocês estiverem licitando. Não aceitem licitantes quererem ser mais do que pregoeiro. Eles são muito assim. A tendência de licitante é querer fazer com que você... querer achar que sabe mais do que pregoeiro. E não sabe, muitas vezes. Eles querem, muitas vezes, aproveitar da situação. Então, não aceitem isso. Não aceitem que eles aproveitem da situação aí, porque isso é muito sério, né, para a administração pública e, com certeza, você vai ter problema. Né? Imagina, no primeiro contrato, você tem que aditivar o contrato dele? Ou não, né? Você tem que, aí, na minha opinião, acho que você tinha que desclassificá-lo, né, anular o contrato dele e ainda aplicar uma multa para ele, ou então um impedimento de licitar e contratar. Muitas vezes, a nossa cultura ainda, infelizmente, é da impunidade. Né? Nosso país tem essa cultura, principalmente em licitações. Pregoeiro não tem aquela cultura de punir, né, de ir ali aplicar uma penalidade. Eu sou assim, se tem um licitante que está atrapalhando o procedimento, eu vou puni-lo e ainda vou colocar ainda uma declaração, uma suspensão do direito de licitar no órgão, que aí nunca mais ele aparece por lá. Né? E isso aqui é bom. Tipo de licitante assim, a gente quer ver longe mesmo. Você não quer ver licitante que está frustrando o seu departamento, que está atrapalhando as licitações. De jeito nenhum. Esses daí você pode punir. É isso mesmo. Aí está errado. Esse daí chama frustração. É o coelho. Eles falam que é uma fraude do coelho, né? Eles abaixam. Eu participei de uma licitação, eu acabei ganhando, mas o que ele fez? Eu estava participando de uma licitação para uma cliente.
Ele foi abaixando, baixando, e eu fui atrás, porque eu tinha limite para isso. Só que aí, depois, no final, ele falou que estava pedindo para o pregoeiro desclassificá-lo, em primeiro lugar, porque ele não tinha a documentação necessária. Eu pedi o pregoeiro para penalizá-lo. Só que aí, parece que está tudo ligado, parece que o pregoeiro já está ligado com a empresa, parece que já é feito para aquela empresa para participar, para fazer isso. Então, está vendo que angu de caroço que vira? Às vezes, muitas vezes você vai esbarrar com boas pessoas para fazer procedimento licitatório e também com muitas pessoas ruins também. Muitas pessoas ruins que eu falo assim, que preferem tratar de forma ilegal as compras e as contratações públicas. Então, a gente tem que ficar muito ligado a isso mesmo, né? Não aceitar isso, porque é muito sério, né? E aí? Aí o que você tem que fazer? Abaixou o preço até embaixo? Então tá beleza, vou te aplicar uma advertência, ou eu vi que, inclusive, a lei fala lá, na hora que você fala, na hora que você vai nas sanções, nas penalidades, nas infrações, fala, se você não entregar a documentação, não entregar a proposta, não cumprir a proposta, você vai receber uma penalidade aí de suspensão do direito de licitar. Pode aplicar a suspensão do direito de licitar, que para nunca mais ele participa lá, né? Por 3 anos, inclusive. Eu faria isso. É o que eu falo. O compliance, ele fala isso. Compliance fala isso. Se você teve uma infração, e por que você não está punindo? Né? Você não está punindo por quê? Se você estivesse lá participando, se você fosse punida, né? Então você tem que punir, sim. O serviço, o trabalho do pregoeiro é esse também, né? Analisar para verificar o que está acontecendo ali nos procedimentos, né? E aplicar as punições. Né? Isso aí você não está sendo ruim com eles, não. Você está cumprindo o seu papel de pregoeira. Né? Então, pode... Senão os outros licitantes vão, igual você falou, aquela prefeitura ali não pune ninguém, não. Aquilo ali é muito fácil de licitar. Eles vão aproveitando e vão montando ali de conluios, direcionamentos, e aí começa a atrapalhar totalmente o procedimento. Né, ó. Então, agora aqui no campo de serviço, né, ele vai clicar no campo de serviço e vai realizar aqui qual que é o serviço da empresa dele, que a empresa dele realiza. Ele está fazendo o cadastro da empresa dele dentro aí do Contrata Mais Brasil. Selecionar os tipos de serviço, clique em inscrever a sua empresa. Né? Aí você vai colocar os dados, o endereço aqui, logradouro, tudo completo, igual aquilo que nós vimos lá. A situação cadastral dele vai ser demonstrada aqui na hora que ele coloca o CPF, CNPJ, e o e-mail, o WhatsApp. Então, é muito fácil. Não participa quem não quer. Depois eles reclamam que não participam de licitações. É muito fácil. E muitas pessoas não sabem. Tá? Eu vi uma divulgação. O presidente Lula foi lá na Câmara, foi lá na televisão e informou sobre o Contrata Mais Brasil. E depois, acabou. Falou mais nada. Né? Então, tem que ter, né? Tem que ter gente para publicar. Então, a gente tem que divulgar isso daí. Nossa, falar, seca a boca, nem toda hora você está tomando água. Então, a publicação de editais e envio das propostas. Né? Então, acesse ali o portal do Gov, do Contrata Mais Brasil, vai acessar a plataforma, atenção para entrar no Gov, logicamente, né? Em seguida, vai digitar o CPF, o login, né? A previsão da contratação no plano de contratação anual, primeira coisa, é importante, é um requisito aí para caso que se aplique. Caso vocês tenham o plano de contratação anual, né? Eu sempre sugiro a que vocês façam o plano de contratação anual. Na minha opinião, eu acho que o planejamento começa por aí, começa da demanda, juntar as demandas e construir o plano de contratação anual. O que a gente tem que fazer agora no departamento de licitação? Você pode passar uma circular, que vocês passam cartas, e-mails ou circulares dentro do e-mail, passa o e-mail para todos e fala assim, pessoal, temos que fazer o plano de contratação anual para o ano que vem. Passe todas as suas demandas que vocês precisam para comprar para o ano que vem. Isso vai te facilitar muito. E aí, ao passar esse e-mail, você já tira da sua responsabilidade. E você já está informando para eles que eles precisam disso, precisam mandar as demandas do ano que vem.
para que você se organize. Aí já vai vir aí a merenda escolar, já vai vir material de construção, já vai vir ali, o prefeito, ele está pensando em fazer uma obra, já vai vir mais ou menos qual que é o valor dessa obra. Aí você faz ali no Excel o plano de contratação anual de tudo que você precisa de comprar, e aí facilita. Você já vai saber, opa, isso aqui eu vou fazer pregão, isso aqui eu vou fazer concorrência. Então facilita a sua vida e facilita o planejamento, né? Por quê? Muitas vezes as pessoas ficam deixando para depois, aí chega lá na hora da urgência, material médico hospitalar. Vai lá e no departamento de licitação, estamos precisando urgentemente de material médico hospitalar. Porque não tem, acabou. Mas por que você deixou acabar? Acabou, porque a gente não controlou, eles não querem nem saber. Aí a culpa cai em cima de você. Então, peça isso antes. Peça as demandas antes para fazer o plano de contratação anual, para quando você entrar ali para fazer o ETP, você já tá dentro do plano de contratação anual. E também aqui, né? Se vai fazer uma prestação de serviço, você já sabe, tem que dar manutenção, né, na caixa d'água. Eu já sei que tem que lavar a caixa d'água. E é um serviço que pode ser feito por aqui. Você pede lá um profissional que trabalha com limpeza de caixa d'água, e ele vem cá e cria a oportunidade, e ele faz para você, e já está ali planejado, está previsto no PCA, que é o Plano de Contratação Anual. Tá? O Contrata Mais Brasil não se responsabiliza por contratações que tenham sido feitas sem o devido planejamento, né? Então, tudo bem que o plano de contratação anual é uma faculdade, mas, infelizmente, dentro dos órgãos é assim. Por ser uma faculdade, a gente deixa de fazer, né? E não é uma obrigatoriedade. Mas o tanto que ele ajuda a você planejar as suas contratações, né? Então, não tem nem o que falar, né? Tem que fazer mesmo. Inicia a publicação da oportunidade, né? Para iniciar a criação da oportunidade, nós vamos criar a oportunidade. Nós já vimos lá, mas está repetitivo, mas é porque está aqui dentro do slide. Mas também está repetitivo, mas essas coisas, quanto mais a gente repetir, é melhor ainda. Licitação, quanto mais você estudar, ainda é pouco. Eu falo que eu estudo licitação já tem 30 anos, ou até mais. E ainda eu não sei tudo ainda. Porque está sempre mudando, né? Está sempre ali um órgão decidindo diferente, os tribunais decidindo diferente, a lei muda muito, né? Então, a gente tem que estar estudando direto mesmo. E direito é isso, né? Entrou no direito, estuda para sempre. E ainda bem, né? Bom que você vai se atualizando. Preencha o formulário que corresponde ao documento de formalização de demanda, o DFD. Olha lá, né? Preencha o formulário de cadastro de oportunidade, no campo, informe o serviço, digite o serviço desejado e vai selecionar. Aí, na hora que o formulário aqui para preenchimento da oportunidade, do cadastro do fornecedor, ele vai colocar o serviço. Não, aqui não é o fornecedor, aqui já é o órgão público, né, publicando aí a demanda. Formulário de cadastro de oportunidade. Ele procura o serviço, né, quem que é o órgão demandante, e vai descrever o serviço aqui, né, vai juntar aqui anexos, né, do aviso de contratação, ou anexos do edital, ou alguma declaração que precisa, ou algum modelo específico. Pode colocar tudo aqui nos arquivos, envio de arquivos. Então, as observações. Então, o formulário de cadastro de oportunidade corresponde ao DFD, né, conforme a instrução normativa SEG 5 de 2025. Ela está dispensada mais uma vez, né? Está dispensada do estudo técnico preliminar, da análise de risco, do termo de referência, do edital de contratação realizados no Contrata Mais Brasil. Então, isso é que é legal, a gente poder fazer uma contratação rápida, objetiva, e não precisar disso tudo aqui, né? E que é isso daqui que, às vezes, ocupa o nosso tempo, que é de fazer a fase preparatória. Claro que tem que ter uma fase preparatória dessa contratação, mas ela é muito mais objetiva, muito mais rápida. A observação 2, neste momento, os serviços que podem ser demandados são apenas de manutenção de pequenos reparos realizados pelos MEIs, pelos microempreendedores individuais. A lista para as informações desse serviço tem o catálogo lá, o CATSER. Busquem lá no CATSER quais os serviços que estão lá, tá? Digite a palavra-chave ali e o serviço vai aparecer no catálogo, tá? E vamos finalizar o preenchimento do formulário. Preencha os demais campos e inclua aí os anexos para julgar necessário. Qualquer anexo que você vir ali que é necessário colocar, quanto mais informações que forem
dadas para poder realizar ali a busca da oportunidade, né? E o licitante, quanto mais oportunidade, melhor, né? Quanto mais informações, é melhor, para que a gente atente ali, né? Então, lá, atenção, atente-se para inserir informações que representem a realidade do seu órgão, claro, de forma a não estabelecer condições que não poderão ser cumpridas futuramente. Eu falo para a gente colocar, né, o maior número de informações possíveis, mas tomar cuidado para quando você for solicitar um serviço, eu quero uma manutenção de ar-condicionado. Então vou pedir ali que ele tenha um atestado de capacidade técnica em que ele prestou o serviço para tantos órgãos, ou que ele já deu manutenção em tantos ar-condicionado. Isso daí é uma forma de você diminuir a competitividade, diminuir, né, a concorrência, porque você está colocando requisitos além do necessário. Se eu quero uma manutenção de ar-condicionado, eu vou procurar aquele profissional que eu sei ali que já fez, né, que ele tem ali um site, às vezes, ou então, nem precisa ter um site, né? Eu sei que aquele profissional faz. Então, não precisa de ir a fundo numa questão muito técnica, né? A gente tem que ser objetivo também na licitação. Então, a descrição da demanda, que é o campo mais importante para prover informações suficientes ao fornecedor. Para uma boa realização de serviço. Então, lembre-se de inserir informações detalhadas. O tamanho do espaço, né, lá, tipo de cor de materiais, os serviços que devem ser realizados em um momento específico, no final de semana, entre outros. A gente já tinha até falado sobre isso. Outra atenção aqui, o endereço a ser informado é aquele onde será realizado o serviço. É muito importante a gente ver isso, porque, às vezes, você quer uma manutenção de ar-condicionado que não seja na prefeitura, não seja na Câmara, só que vai ser uma secretaria, né, vai ser uma escola, né, num órgão separado, aí você coloca o endereço. Aí está falando que a descrição da oportunidade tem a quantidade de caracteres aqui, né, que não deve ser tantas também. O prazo para pagamento, lógico, né, que os licitantes precisam de saber, e você também, a forma e o prazo, como que vai ser feito, né? O período da proposta é o tempo em que a oportunidade ficará aberta para o recebimento, né? O órgão ou entidade pode definir a quantidade de dias a depender da necessidade. Esse período não poderá ser alterado, ou seja, você vai colocar lá o período da proposta, até quanto tempo que o licitante ele garante aquele preço. Por isso que a gente coloca o período da proposta, né? Por isso que normalmente a gente coloca lá 60 dias, né? Aqui pode ser até menos, né? Porque é um serviço mais objetivo, muito mais rápido. Então, após o preenchimento do campo formulário de cadastro de oportunidade, salvar, a demanda será encaminhada para aprovação da autoridade competente. Por isso que tem que estar cadastrado também a autoridade superior competente, porque vai chegar lá no computador dele, ele tem que autorizar lá para que você dê continuidade aí àquela demanda específica. As 6 aqui, aprovação para a autoridade competente. Então, a autoridade competente poderá aprovar ou rejeitar a demanda. Tá? No caso de rejeição, o agente demandante será informado para aprová-la. Clique em aprovar a demanda. Né? Então, lá, ó, ele vai aprovar ou rejeitar. Normalmente, ele vai aprovar, né? Que ele está acompanhando aquele procedimento. Mas depende do órgão também. Talvez um órgão que tem muitas demandas, aí talvez essa demanda aconteceu agora, mas já tinha resolvido que ela não ia dar continuidade, ele pode rejeitar. Né? Então, a autoridade superior competente vai aprovar ou rejeitar a demanda. Deixa eu tomar mais água. Olha o tanto de coisa que eu comprei na semente, semente, tudo de erva. Camomila para fazer chá. Camomila é bom, né? Fazer um chá, alecrim. Ali tem uma casa de ervas que é tudo baratinho. Aí você compra aquelas sementes, castanha, tudo. Baratinho assim, né? Mais ou menos. Mas é bom, porque é no centro, né? Então, aí, ó, após a aprovação da demanda, aparecerá uma mensagem confirmado se ela foi aprovada. Com isso, a oportunidade ficará visível no Contrata Mais Brasil. A partir do momento que o órgão superior competente, né, a autoridade superior, aprovou a demanda, ela já vai cair lá no Contrata Mais Brasil, automaticamente no PNCP, e está publicado aí a oportunidade e pronta para poder participar. Aí aqui está aqui, ó, prestação de serviço de eletricista, por exemplo. Local, né, aí tem um e-mail do órgão superior e competente aí, né, doutora regional, de não sei o que está aqui, central de compras, na Bahia,
o local, tal, a descrição do serviço, reparo de piso quebrado da sala da diretoria. Aí está falando que a demanda foi prevista se no plano de contratação anual, se é apenas para MEI, está falando aqui que não. Né, a forma de pagamento, transferência, agora PIX, né, que a gente tem facilmente. Os órgãos públicos também podem fazer, não pode? Né? Prazo de pagamento, enfim, data da expiração da oportunidade. Né? Essa oportunidade gerará uma inexigibilidade, né, que é que o credenciamento ele é considerado como inexigibilidade de licitação. Ou seja, não tem competição, todos, né, podem ser contratados. Né, que será publicada automaticamente no Portal Nacional de Compras Públicas, né, que é o PNCP, no final do processo, após selecionado o fornecedor. Então, o órgão ou entidade deverá observar os procedimentos legais de sua competência quanto à reserva orçamentária, né, para a publicação da oportunidade. Então, primeiro, verificar se tem dinheiro, se tem reserva orçamentária aí para fazer a publicação. Aí sim, a gente pode dar continuidade. Né? Publicada a demanda aí, ó, né, após publicada a demanda, ela aparecerá como oportunidade para os fornecedores. Né, e o fornecedor vai, o órgão ou entidade comprador, poderá vê-la e clicar nas 3 linhas, e ele vai ver lá no canto superior lá, a oportunidade do órgão lá. O que ele tem, que ele tem de oportunidade, qual que ele tem de demanda, né, daquele órgão. E que normalmente são muitas. Né? Você pode publicar várias demandas, né, e ir acompanhando o que está acontecendo ali, e vai arrumando o prédio todo, vai organizando a casa toda. Né? Ó, o status de cada proposta fica indicado na parte de cima da caixinha, tá? Ó, que a gente fala, né? Aprovada, aguardando aprovação, ou seja, aguardando aprovação indica que a demanda está no ambiente do autorizador para aprová-la, né? Então, a autoridade superior ainda falta aprovar. Se está aprovada, ele já aprovou e já está recebendo propostas. Né? Em processo de seleção, esse status, o período de envio da proposta terminou e o órgão ou entidade está em processo de seleção do fornecedor. Ele está verificando ali qual fornecedor é melhor, se ele vai, né, sortear qual que é, né, se ele tem alguma outra forma ali de contratar. Quem que ele vai contratar? Selecionada em execução, neste caso a seleção já está finalizada e o órgão pode iniciar o procedimento de contratação e execução. Avaliação finalizada. Serviço foi realizado, o órgão já avaliou o sistema. Então, ele fecha tudo direitinho. E a partir disso daqui também, você já pode emitir, né, que ele já vai cair lá no sistema, você pode emitir o empenho para pagamento, e aí resolve todo o problema. Período de recebimento das propostas. Aí, ó. Durante o período de recebimento das propostas, o órgão ou entidade comprador não terá informações a respeito de fornecedores. Logicamente que a gente tem o sigilo das propostas, senão eu vou poder enviar no órgão público uma proposta e talvez ali dentro do órgão alguém pode falar, né? Ah, tal pessoa está participando. Né? Contudo, é importante que o servidor acompanhe o processo periodicamente na plataforma, para responder caso ocorram questionamentos por parte dos interessados. Para verificar se existem dúvidas referente a uma oportunidade publicadas pelo seu órgão ou entidade, clique nas 3 linhas localizadas no canto superior esquerdo. Em seguida, clique em Oportunidades do órgão e depois localize a oportunidade que deseja acompanhar. Tá? Encontrada a oportunidade, você vai ver, clique em Ver Mais. Se houver questionamento, aparecerá em dúvidas de profissionais. Então, ou seja, o pedido de esclarecimento ali, dúvidas, qualquer situação que o fornecedor, que com certeza tem. Sempre os fornecedores têm dúvidas das oportunidades que estão acontecendo. E aí você vai, né, respondendo ali as dúvidas de profissionais. É aquela mesma coisa lá do outro lá. As perguntas e respostas não ficam públicas, né, igual a gente acabou de falar, ou entidade ou comprador, até que o órgão, entidade ou comprador as responda e autoriza a publicação. E agora, normas e procedimentos da Instrução Normativa 52. Então, novidades nos processos de cotação e contratação. Então, a SEGES, né, que é o órgão ali que regulamenta, que realiza essas instruções normativas, né, Secretaria de Gestão, né, de Serviços,
regulamenta aí o Contrata Mais Brasil, plataforma de comércio eletrônico, né? A gente fala aí já de comércio eletrônico para as contratações públicas. O que o professor falou ontem sobre o SIX, né? Ele falou que já estava funcionando já? Está aguardando, né? Eu vi que foi, eu tenho quase certeza. Depois eu vou olhar ali se foi aprovado, se já foi aprovado o SIX já, que vai melhorar mais ainda, né, as compras e contratações. Então, ó, a estimativa de preço poderá ser realizada concomitantemente à seleção da proposta economicamente mais vantajosa. Tal opção demonstra-se importante e acertada, de modo a prestigiar o princípio da celeridade e conferir a sustentabilidade econômica ao diminuir o custo processual dos procedimentos de dispensa de licitação. Então, você pode fazer junto lá, crie uma plataforma de negócios públicos, otimiza o processo de contratação, facilita aí o acesso das informações sobre contratações governamentais e promove maior eficiência e a transparência nas contratações públicas, né? A plataforma é gratuita, ela conecta aí compradores públicos da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, qualquer prestador de serviços, de forma geral. É digital, né? O modelo de contratação digital que visa aí aumentar a transparência. Agora, tudo, né? E é uma das questões que a gente tem que... Estou falando aí de contratação digital. Nós temos em vários locais da lei que ele fala o termo preferencialmente. O termo preferencialmente, a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Ele não é uma faculdade, ele não é uma opção. É assim, se você está lá, os licitantes deverão ser preferencialmente servidores concursados, né, da forma mais rápida. E aí, ele fala que tem essa opção. Se você não tiver essa opção, você tem que ter outra melhor do que essa. Né? Você pode contratar mediante ali, né? Igual, por exemplo, você é uma profissional contratada por inexigibilidade de licitação, porque você tem toda característica para isso. Então, é igual, por exemplo, ele fala preferencialmente o uso da tecnologia BIM. Você já ouviu falar na tecnologia BIM? Que é a Building Information da construção, né? A informação do modelo da construção, falando em português, né? Ele fala assim, que é usar preferencialmente a tecnologia BIM, que é para que aquele... não é somente 3D, vai até mais de 7D, de outras dimensões também. Essa tecnologia, ela é implantada dentro do órgão, ele vai fazer um hospital, por exemplo. Ele já, com essa tecnologia, ele já consegue verificar dentro daquele hospital onde ele vai colocar uma cama que vai ter ali determinado tipo de paciente que precisa, por exemplo, de um oxigênio, que vai ter a ligação do oxigênio lá. Então, essa tecnologia ela já vai até no final. Ela já vai até ali, até a cor que já vai ser pintada aqui no negócio, eles já demonstram essa tecnologia. Então, essa palavra preferencialmente, que tem em vários lugares na nova lei de licitação, tem que ser interpretada dessa forma, que existe um modelo oferecido, que é aquele que está ali, só que pode existir outros, mas desde que você demonstre que seja similar ou superior àquilo. Então, a gente tem que interpretar aquilo como... Porque fala assim, é preferencialmente, então é facultativo. Não é, né? A palavra preferencialmente, muitas pessoas, assim, umas pessoas entendem, outras não. Né? Então, a gente tem que tentar entender a interpretação, né? São várias formas de interpretar, mas que a gente use, né, o que está sendo oferecido. Né? Por que eu estou fazendo uma licitação, às vezes, presencial? Talvez eu estou fazendo uma licitação presencial porque há necessidade dessa licitação ser presencial. Por que eu estou invertendo a fase, lá do artigo 17, né? As fases, o rito procedimental do artigo 17, ele fala que tem que ser, primeiro você analisa a proposta dos licitantes, aquele que ficou melhor classificado, você faz a habilitação dele. E quando você inverte a fase, você faz a habilitação primeiro de todos os fornecedores e depois você faz o julgamento das propostas. Eu acho esse mais demorado, mas para evitar situações ali de licitantes querer ficar abaixando o preço demais, de você contratar licitantes, às vezes, sem capacidade técnica para aquilo, mas, na minha opinião, eu acho que deveria ser, primeiro, não haver sigilo, né? Que eu acho besteira ficar colocando sigilo.
em estimativa de preço, e também esse rito procedimental do artigo 17, na minha opinião, eu acho que é muito mais fácil você fazer primeiro a classificação das propostas, a mais bem classificada, você faz a habilitação dela e resolve o problema, né? Eu acho muito mais objetivo, muito mais certo, né? Acho muito mais... Você acha que assim, fazer o rito, primeiro faz a classificação da proposta, você já fez de outra forma? Não, né? Então, eu acho muito mais rápido dessa forma, do jeito que é agora, né? Mais objetivo também. Né? Então, a estimativa de preço poderá ser realizada concomitantemente com a seleção da proposta, já falei, a plataforma é gratuita, conecta com compradores públicos, o modelo da contratação é digital, a plataforma permite que órgãos publiquem as necessidades e serviços pontuais, preenchendo aí um formulário simples, e os MEIs que prestam serviço daí também recebem essas oportunidades através do aplicativo aí, pelo WhatsApp, né, que eles apresentam aí na plataforma. Ao final do prazo, o fornecedor aí é selecionado. Então, é muito rápido, muito objetivo aí as normas e os procedimentos que vêm aí na instrução normativa.